Fala aí pessoal, voltamos para mais uma aula no curso de Python básico e nessa aula falaremos sobre List Comprehensions. Até o momento, caso quiséssemos construir uma lista a partir de uma sequência, deveríamos construir um loop que acesse cada item da sequência e construir dentro desse loop a lógica para criar a lista. Para exemplificar, digamos que você queira construir uma lista com os números de 1 a 10 ao quadrado. Sua lógica seria mais ou menos como mostrado no exemplo, certo? Embora esse exemplo seja simples e não necessite de muito código, existe uma forma mais simples de criar listas partindo de uma sequência ou um iterador, utilizando o List Comprehensions. A forma mais básica de uma List Comprehension consiste em uma expressão que corresponde ao item que será adicionado na lista a cada iteração. Logo após, existe o loop que fornece acesso à sequência para ser trabalhada na expressão. É possível construir uma List Comprehension passando uma estrutura condicional a ser aplicada em cada item da sequência para depois ser passado para a expressão. Também é possível construir loops alinhados dentro de uma List Comprehension, como pode ser visto no terceiro exemplo. Vamos partir para os exemplos para entender melhor como tudo isso funciona. Voltando para aquela lógica de construir uma lista com números quadrados, a lógica com List Comprehension é realizada em apenas uma linha e fornece o mesmo resultado. A sintaxe pode parecer um pouco confusa, então vamos analisá-la passo a passo. A expressão está destacada em azul. Ela é responsável por realizar a lógica no item que será adicionado na lista. Note que é o argumento que passamos para a função append ao construir a lógica sem List Comprehension. Depois da expressão, há o loop que gera os itens a serem trabalhados pela expressão. Note que, ao redor da lógica da List Comprehension, existe um par de colchetes, indicando a inicialização de uma lista. Partindo para o exemplo mais complexo, devemos construir uma lista que contenha todos os números pares entre 1 e 20. Note que o código começa a ficar complexo, chegando ao segundo nível de alinhamento para adicionar cada número à lista. Agora, utilizando uma List Comprehension, podemos realizar a lógica para resolver esse problema em uma linha. Em azul está destacada a expressão responsável por manipular o item a ser adicionado na lista. Veja que o item não é alterado de forma nenhuma, apenas adicionado. Em seguida, o loop que gera os itens a serem usados na expressão, e depois em verde, a condição que é aplicada a cada item gerado no loop. Apenas chega para a expressão os itens que satisfazem essa condição. Portanto, estamos apenas inserindo na lista os números que o módulo 2 seja zero. Agora um exemplo mais complexo ainda, utilizando loops alinhados. O objetivo é gerar uma lista que combina duas outras listas, aplicando o produto cartesiano. Como de costume, vamos ver como resolveríamos esse problema sem utilizar List Comprehension. Dois loops alinhados para aplicar a lógica do produto cartesiano e uma linha para adicionar o item na lista. Utilizando o List Comprehension, resolvemos esse problema em apenas uma linha e de forma mais simples. A expressão está destacada em azul. Ela é uma tupla que contém dois valores que são gerados nas estruturas de repetição adiante. O loop mais externo vem primeiro na ordem da sintaxe e nele percorremos a lista A e logo após vem o loop interno que percorre a lista B. É possível também combinar uma condição com esses loops, para gerar listas com valores ainda mais específicos. Para finalizar, vamos ver algumas situações em que o uso de List Comprehensions facilita a nossa vida ainda mais. Para começar, o escalonamento de vetores. Podemos percorrer os itens de um vetor e gerar uma nova lista multiplicando cada valor por um escalar de forma simples como uma list comprehension, como pode ser visto no exemplo. Agora, uma aplicação mais complexa de entender: transposição de matrizes. Para inverter as linhas e colunas de uma matriz, podemos utilizar uma list comprehension e fazer toda a lógica utilizando apenas uma linha, como no exemplo. Para entender como esse código funciona, vamos partir para o loop e depois para a expressão. O loop é responsável por gerar uma variável i que assume o valor correspondente ao número de linhas da matriz A. Portanto, na primeira iteração ele assume o valor 0, na segunda 1 e na terceira 2. Agora, partindo para a expressão destacada em vermelho, já podemos notar que ela está envolta em um par de colchetes, sinalizando que essa expressão gerará uma lista para cada item da matriz transposta. Essa lista, na verdade, é a nossa linha na matriz. Dentro dessa expressão, temos outro loop, ou seja, é um loop aninhado em outro loop. Então, esse loop interno se repetirá para cada alteração no loop externo, como vimos na aula sobre aninhamento. Esse loop interno gera uma variável n, que corresponde ao índice de cada item em cada linha da matriz. Esse número, portanto, varia entre 0 e 2, pois temos apenas 3 itens por linha na matriz A. Agora que temos acesso ao índice de linha e coluna da matriz A, podemos trabalhar a lógica de transposição. Para isso, podemos inverter a ordem comum de indexação de matrizes. Geralmente, para acessar um item em uma matriz, no primeiro par de colchetes colocamos o número da linha e no segundo o da coluna.
Mas se invertermos essa ordem, geramos uma matriz transposta, como pode ser vista na saída do programa. Tire um tempo para analisar esse código, pois é comum não entender seu funcionamento da primeira vez que você o vê, visto sua complexidade na formação de sintaxe. Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.